Boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus envolva a todos nós e possamos aproveitar esses instantes para refletir. Certa vez, Francisco de Assis estava meditando e chegou até ele Frei Leão, que era um dos seus companheiros mais próximos, trazendo um problema e queria ajuda para encontrar a solução. Ele falou assim: Pai Francisco, eu conheço uma pessoa que é dono de um jumentinho. Esse jumentinho, ele é frágil, ele é magro e está doente. E apesar disso tudo, o seu dono não o alimenta bem e exige muito dele. E aí Pai Francisco de Assis, disse: ele monta no jumentinho e o exige ser carregado? Sim, Pai Francisco. E ele o carrega para todo lado e exige que seja montado e muito mais. Ele não o trata muito bem. E aí o Pai Francisco ficou indignado e disse: que maldade, traga esse homem até mim que eu quero mostrar para ele, eu quero falar para ele como que ele deve tratar os animais. E Francisco de Assis, como é de conhecimento de todos nós, ele gostava muito dos animais, não tinha sequer coragem de fazer mal a um inseto. E aí, Frei Leão olhou para ele e disse assim: Pai Francisco, o dono do jumentinho é o senhor, e o jumentinho é o seu corpo, que o leva para todo lado, e o senhor não tem cuidado bem dele. E aí ele, espantado: eu não estou tratando bem o meu corpo? Estou maltratando ele desse jeito? E aí, depois da confirmação do Frei Leão, ele caiu de joelhos e começou a pedir desculpa ao corpo: perdão, meu jumentinho, eu não sabia que eu te tratava tão mal, que eu te castigava tanto. A partir de hoje eu vou começar a lhe tratar melhor, a lhe alimentar melhor. E nessa reflexão que deve ser de conhecimento de todos nós já, uma história antiga, a gente às vezes para refletir como que a gente tem tratado o nosso organismo físico. Esse veículo que nos auxilia nesta jornada encarnatória. Sem o organismo físico, nós não teríamos como nos valer da matéria. E a matéria, o Espiritismo nos explica que é a forma que nós vamos utilizar para evoluir. Nós aprendemos no plano espiritual, aprendemos do lado de cá, mas é através da encarnação, da matéria, que a gente tem a possibilidade de colocar em prática aqueles ensinamentos, toda aquela preparação feita no plano espiritual, para ver se de fato nós assimilamos o aprendizado, assimilamos o conteúdo. Fora da matéria, algumas coisas ela é muito fácil ou é menos difícil. O espírito liberto da matéria, ele consegue ter uma percepção muito mais rápida, muito maior da sua condição, do mundo, das coisas do mundo.
do mundo não material, o mundo verdadeiro, espiritual. E dentro da matéria, como uma prisão, nosso conhecimento ele é limitado. E levando em conta também as coisas que a matéria nos proporciona, isso acaba, de uma certa forma, influenciando no nosso julgamento daquilo que é necessário para a gente ou daquilo que não é necessário. Nesse capítulo 17, no item 11, o Espírito Jorge, que é quem traz essa mensagem para a gente, intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito, ele faz um paralelo entre o ascetismo, que é uma doutrina filosófica em que aqueles que o seguem, eles querem desprezar os gozos físicos e psicológicos que a vida terrena pode proporcionar, para que haja um desenvolvimento espiritual. Mas, fazendo de alguma certa forma o aniquilamento quase que total do organismo físico, ou desprezando o organismo físico em quase sua totalidade, por vezes, para atingir esse desenvolvimento espiritual, ou para limitar, digamos, as tentações da carne, eles se flagelam, se submetem a regimes, dietas rigorosas, às vezes jejum, porque acham que tem que se dar uma atenção total ao espírito. E, em contrapartida, há aqueles afeiçoados ao materialismo, em que a matéria, os gozos terrenos, os prazeres terrenos, os bens terrenos estão acima de tudo. Não tem a preocupação com as questões espirituais. E a gente percebe que nenhum nem outro está correto ou está próximo do equilíbrio. Apesar do ascetismo, de alguma forma, ter a preocupação com a questão espiritual, pois somos espíritos, e nosso mundo não é aqui, é num outro local, aqui é somente uma passagem para aprendizado, nós não podemos nos desligar da matéria, pois é através dela que faremos o aprendizado, aquela assimilação de fato daquilo que por vezes sabemos na teoria. Por exemplo, a paciência é uma virtude que ela imagine que um tanto difícil de conquistar. Falo por mim. Como é difícil ser paciente com o próximo, dentro de casa, no trânsito, naquela pessoa que quer furar a fila, usar o jeitinho brasileiro, né, para se dar bem, como se ela fosse a mais esperta do mundo e você fosse a mais ignorante do mundo, né, por ficar ali na fila, né? Como que a gente adquire essa paciência? Lá no plano espiritual, o entendimento da paciência é um pouco mais fácil. Claro que também lá, ela não é uma virtude que só porque foi falada o espírito assimila. Mas é muito mais fácil ser paciente fora da matéria. Na matéria, por exemplo, a paciência é uma virtude difícil de ser conquistada. E justamente nós precisamos da pessoa que fura a fila, da pessoa que dá o jeitinho, nós precisamos das pessoas difíceis ao nosso lado, da família, da esposa, do marido, dos filhos, da mãe, do pai, do vizinho, do chefe, do companheiro de trabalho,
do companheiro da casa religiosa. Nós precisamos dessas pessoas, e quanto mais difíceis elas forem, melhor vai ser o treinamento. Diz Emmanuel que reconhece se uma pessoa tem paciência se você perguntar para ela a mesma coisa pelo menos 5 vezes e ela em nenhuma das vezes alterar o humor. Mais ou menos como acontece com a gente, né? Alguém pergunta uma coisa, a gente responde, aí a pessoa não escutou por algum motivo. Na segunda vez a gente já fala mais alto, mas não é para ela escutar, é porque o nosso coração já está falando mais alto. A gente já aumenta o tom de voz interno, né? Ele é só posto um pouco para fora, né? E essa pessoa não entende a segunda vez, então, tá surdo, limpa esse ouvido. É mais ou menos assim que a gente, pelo menos eu, né? Vocês, claro, já estão em outro patamar. Mas temos percebido, não é de hoje isso, mas parece que cada vez mais, de algumas formas, tem se exacerbado as coisas da matéria. Porque com o avanço da civilização, através do progresso que o próprio homem empreende para a sua jornada, se nós analisarmos como que era a nossa encarnação anterior, muito provavelmente a maioria aqui não deve se recordar, eu não faço nem ideia, mas vamos supor que foi há 200 anos atrás. Como que será que era o local que nós habitávamos, aqui no Brasil ou em outro país, há 200 anos atrás? Se nós pararmos só para pensar 50 anos atrás, ou na década de 50, por exemplo, como que era a vida aqui no Brasil. Tem algumas pessoas aqui que não estou querendo você falar que vocês são velhos, né? Mas é porque eu sei que vocês são bem experientes. Mas tem algumas pessoas aqui que se lembram que na década de 50, já havia energia elétrica no Brasil. Mas será que a energia elétrica estava distribuída facilmente para todos em 1950? A gente vê que hoje em dia ainda há pessoas sem energia elétrica. Imagine 1950. Será que tinha geladeira para todos? Água encanada? Saneamento básico? Então, a partir justamente dessa nossa necessidade de melhorar o nosso bem-estar, nós vamos proporcionando o progresso nosso, consequentemente, da humanidade. E hoje nós temos muito mais acesso às coisas do que tínhamos há um tempo atrás. E cada vez mais essas coisas materiais, elas vão nos compenetrando em tal forma que a gente acaba por cada vez mais exacerbarmos esse materialismo. Por exemplo, a questão do culto do corpo. A questão do culto do corpo, ela sempre ocorreu na humanidade. Mas com a chegada de informações, de possibilidades de a gente cuidar do corpo, a própria tecnologia, a própria ciência, que vai nos possibilitando ferramentas ou formas de fazer atividade física uma quantidade maior, mais eficiente. Em 1950, eu não sei como é que era, mas será que era fácil achar uma academia de atividade física? Eu imagino que não. E hoje a gente vê espalhado em cada esquina uma academia que faz alguma atividade física. Então essas situações, com a internet, com as redes sociais, com toda a tecnologia que nos dá certos confortos, que nos facilita muito, isso também de alguma forma nos envolve a tal ponto
que cada vez mais a gente fique preso às questões do materialismo. Quando chegou a televisão ao Brasil, as primeiras televisões, que eram poucas, né? Mas a partir dali foi se diversificando, ou foi dando acesso a muito mais pessoas, muito mais famílias. Mas a televisão, ela não tinha uma evolução de uma geração para outra tão grande. Demorava, às vezes, uma década para a televisão melhorar. Para alguns aqui, talvez se surpreenda, eu sou da época em que a televisão não tinha controle remoto, ou pelo menos quando eu era criança não tinha, lá na minha casa, e era um botãozinho que a gente tinha que apertar para achar os canais, mas para sintonizar esse canal, ele não vinha programado. A gente tinha que ir no botãozinho correspondente, e aí tinha uma rodinha que girava para um lado para o outro, e a gente ia achando a frequência. Hoje em dia, a gente aperta um botão, ele faz uma busca lá, e automaticamente ele já vai sintonizando os canais. Então, por exemplo, hoje em dia, a cada dia é lançada uma nova televisão. Então, a gente comprou uma televisão mês passado e a gente já está com vontade de comprar uma televisão nova, porque ela é maior, com uma definição melhor. Vocês se recordam que há pouco tempo nós tínhamos as televisões, foi lançadas as televisões de tela plana. Aí, que foi um avanço gigantesco daquelas televisões do tubo, né, que ocupavam um espaço gigantesco. Mas a partir do lançamento de uma televisão de tela plana, aí começaram a dar prioridade para a definição da televisão. Aí veio uma televisão que tinha uma grande definição, que era chamado de Full. Aí depois veio a Full HD, que é Full High Definition. Aí surgiu a 4K, que é 4 vezes a High Definition. Agora já estão lançando a 8K, que é 8 vezes a Full HD. E claro que não vai parar por aí. A coisa tende a cada vez ficar mais avançada a tecnologia. Mas com isso estimula o nosso materialismo. E, consequentemente, nas questões do nosso corpo, nós não temos mais o hábito só de cuidar do nosso organismo físico, para aqueles que fazem, né? Porque tem alguns, como eu, por exemplo, que não cuida muito do organismo do físico, não cuida muito do jumentinho, come demais, come errado, come coisas que não prestam. Mas aqueles que de alguma forma querem cuidar do corpo, também às vezes não sabem a medida e começam a cuidar demasiadamente do corpo, para ter um corpo escultural. E isso, o Jorge, o espírito da mensagem, ele nos faz uma reflexão sobre essa necessidade de que o corpo e a alma há uma dependência mútua, em que somos seres espirituais, mas não podemos simplesmente só pensar no espiritual, porque nós estamos vivendo a matéria, mas não podemos deixar a matéria tomar conta do nosso ser e esquecendo que somos aquele ser espiritual, que voltaremos para a nossa casa verdadeira. E aí é que está a grande dificuldade de fazermos esse equilíbrio entre o corpo e a alma. E que o Espiritismo, não só o Espiritismo, mas com o advento do Espiritismo, ele começou a nos esclarecer algumas informações para despertarmos para essa necessidade de entendermos que somos seres espirituais, mas que o organismo físico, ele não só é uma dádiva por Deus, porque é a ferramenta da reencarnação, porque sem organismo físico
não haveria como estarmos aqui, mas ele é esse instrumento que vai fazer com que possamos utilizar a encarnação para o seu propósito, que é aprender e corrigir erros, apagar faltas. E dizem os espíritos que as nossas faltas, no nosso estágio, elas estão pesando mais na balança do que as nossas conquistas morais. Então, a partir da reencarnação, nos possibilita essa situação de corrigirmos algumas faltas. Lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar, André Luiz traz uma passagem retratando algo que aconteceu com ele. Para aqueles que não conhecem o livro Nosso Lar, ele, escrito pelo Espírito André Luiz, ele narra como foi a chegada dele no plano espiritual e aquela sua adaptação da última encarnação antes dessa obra. E primeiramente ele passa por umas situações em zonas umbralinas, zonas de sofrimento, e quando ele é resgatado para uma colônia espiritual, e que nessa colônia havia um hospital onde ele foi alojado inicialmente, e depois de alguns dias já iniciado o tratamento, vem um médico lá do plano espiritual, lá de Nosso Lar, chamado Henrique de Luna, e vai fazer uma avaliação do estado em que o André Luiz chegou lá. E aí o Henrique de Luna ele fala assim: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Aí ele ficou espantado, André Luiz. E quando ele estava nas regiões lá de sofrimento, muitos espíritos que o atormentavam falavam isso, que ele era um suicida, mas ele não entendia. E aí, novamente, agora em Nosso Lar, entre espíritos amigos, ele ficou surpreso. Suicida? E André Luiz diz: suicídio? Creio haja um engano. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E aí, novamente, Henrique de Luna torna a falar: sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas, porque eles estavam analisando o aparelho gástrico do André Luiz. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, aquilo que nós fazemos na encarnação vai ficar registrado no nosso organismo espiritual, mais precisamente no perispírito, que é um organismo, um outro corpo que, durante a matéria, ele serve para fazer a ligação com o corpo físico. É ele que faz a ligação. E lá no plano espiritual, nós mantemos esse perispírito como geralmente sendo a forma da última encarnação. Então, toda a nossa história fica armazenada. Claro que não só os nossos erros, os nossos acertos, os nossos méritos também. E continua Henrique de Luna. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades que nosso estimado irmão cometeu, faltou aqui a palavra cometeu, no campo da sífilis. Então, através de um relacionamento extraconjugal, que aqui não é falado, mas na obra a gente sabe, André Luiz foi acometido da sífilis. E não sabendo, não tratando, foi lesionando o organismo físico dele. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e da temperança.
Então vejam, a moléstia não teria sido tão grave se ele houvesse controlado o temperamento dele, se ele tivesse controlado a forma de proceder mentalmente. Então, como ele agia, e dá a entender aqui que ele agia de forma inadequada, muitas vezes, isso era o que ele sentia, logicamente era o que ele transmitia, e automaticamente a sua psicosfera energética ficava também numa baixa vibração e, consequentemente, agravava as lesões do organismo físico. Não só ajudava ele, às vezes, a adquirir doenças, mas como a agravar doenças. Continua Henrique de Luna. Seu modo especial de agir, muitas vezes exasperado e sombrio, captara destruidoras vibrações nos que o rodeavam. Então, se a sintonia dele era baixa, era ruim, ele automaticamente ele captava também as sintonias perniciosas ao redor dele. Porque é uma questão de afinidade energética. É a mesma coisa a questão da nossa sintonia ou da nossa influenciação espiritual. Se nós estamos sintonizados em ondas baixas, infelizes, nós vamos nos sintonizar com esse tipo de pessoas encarnadas e de desencarnados. Ao passo que se eu estiver num proceder, numa sintonia mental elevada, é com esse tipo de pessoas que eu vou me relacionar aqui e vou me relacionar espiritualmente. Vocês já viram alguma pessoa que adora muito ou tem vontade por matar os outros, conviver com pessoas caridosas, ir a templos religiosos? Porque não é um ambiente em que atrai ele. O ambiente que atrai ele é ambiente perniciosos. E ao passo que pessoas que têm o intuito de ajudar o próximo, de fazer o bem, pensam muito mais no próximo que em si, não procura lugares perniciosos. É uma questão de sintonia. A cólera é manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com as pessoas, a quem muitas vezes ofendera sem refletir, a gente não faz nada disso, ainda bem, né? Conduziam-no com frequência à esfera dos seres doentes e inferiores. E aí, finalizando, o Henrique de Luna fala assim: foi isso que agravou o seu estado. Todo o aparelho gástrico fora destruído à custa de excessos de alimentação. E quando a gente fala em excessos, não é somente, às vezes, na quantidade, mas o excesso daquilo que o organismo suporta. Se eu comer, na minha alimentação, tiver muito sal, vai prejudicar o meu organismo. Se tiver muito açúcar, vai prejudicar o meu organismo. Então, às vezes, não é nem a quantidade, mas é a quantidade que o meu organismo suporta. A sífilis devorou-lhe energias essenciais. O suicídio era incontestável. Para o plano espiritual, a partir do momento em que o André Luiz não teve o devido zelo pelo organismo físico, maltratando dessa forma, que foi narrado aqui pelo Henrique de Luna, e que a gente faz também isso muitas das vezes, já fizemos e continuamos fazendo, nós de alguma forma nós vamos abreviando a encarnação. Aí cabe-nos a reflexão de como estamos tratando o nosso organismo físico
que ele não é simplesmente um instrumento, mas ele é um instrumento que nós precisamos nos valer para chegar no objetivo, que é um amadurecimento espiritual. Não é simplesmente usar o veículo físico para passar a encarnação, mas é usar o organismo físico para como que eu vou me aproveitar dele para evoluir espiritualmente, evoluir moralmente. E quanto mais eu desprezo o organismo físico e o uso de forma que ele extinguindo as forças dele, mais isso vai refletir em meu perispírito, no meu organismo espiritual e, consequentemente, atrasando o meu progresso ou trazendo débitos para mim. Nós temos, infelizmente, um hábito milenar ou milionário, porque são muitas encarnações, não é só milênios, né, são milhões de anos, de termos débito, aí fazemos uma programação encarnatória, com o intuito de amortizar um pouco esse débito, aí viemos para cá e aumentamos mais ainda. Aí voltamos para lá, choramos, as pitangas, nos revoltamos. Aí não, agora vai dar certo, agora eu vou dar um jeito nisso. Aí voltamos e gozamos a matéria. Jesus já nos alertava: quem ganhar a vida material, perderá a vida espiritual. E quem perder a vida, ganhá-la-á. Jesus, de fato, ele é como diz os Espíritos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele é o nosso guia e modelo. É aquele que a gente deveria seguir e tomar os exemplos dele. No livro O Homem Integral, a Joana de Anjos diz assim sobre o perispírito, que ali está intitulado como o modelo organizador biológico. De importância máxima no complexo humano é o moderno modelo organizador biológico, que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais e evolutivas através dos genes e cromossomos. O perispírito, ele não é o reflexo do nosso organismo físico, e sim o contrário. É o nosso organismo físico que é o reflexo do nosso perispírito. Quando é feita lá a nossa programação espiritual, lá é magnetizado qual será o nosso organismo físico, é magnetizado no perispírito, e todas as nossas necessidades para a encarnação, assim como também os nossos méritos conquistados e as nossas deficiências que teremos que corrigir. Isso vai se plasmar no organismo físico. Por isso que, às vezes, a gente adquire certas doenças ou certos problemas físicos porque eles já vêm de uma programação anterior. Mas não podemos achar que toda doença que nós adquirimos é uma programação anterior. Muitas delas é fruto do nosso mau uso do nosso organismo nesta encarnação. Na reencarnação, o perispírito é reduzido para ser acoplado ao óvulo, mas permanecendo com todos os registros da vida passada. Então não se perde nada, apesar de nós reencarnarmos com o esquecimento, mas o esquecimento ele é físico, não é do espírito. Está lá todas as informações angariadas ao decorrer das encarnações. Os desequilíbrios consumados
ficam gravados no perispírito e são materializados no corpo físico por leis naturais que representam a justiça divina, são as nossas matrizes espirituais. Então, aquilo que é uma bola de neve, aquilo que nós fazemos de inadequado aqui, vai ferindo o nosso perispírito. Ao chegar do lado de lá, chegamos às vezes em condições difíceis, com o perispírito lesionado. E para quem leu o livro Nosso Lar, viu. Para quem não leu, recomendamos que o faça, porque é uma obra muito boa para nos explicar algumas coisas. André Luiz, ao ser internado lá no hospital de O Nosso Lar, ele em poucos dias, ele teve já o seu perispírito reestruturado, como se uma ferida que nós temos aqui, fazemos um tratamento e ela passa. Mas às vezes, nós sabemos pela literatura que os espíritos ficam com sequelas durante anos, séculos, e por aí vai, dependendo do grau da lesão. Assim como aqui no nosso plano material, às vezes uma ferida pequena, ela se cura rapidamente, se nós dermos o devido tratamento. Uma doença mais grave, ela tem o seu tratamento muito mais demorado. E no plano espiritual é da mesma forma. Quanto mais profundas as sequelas feitas por nós, maior serão as consequências, sobretudo as dores morais. Então, façamos essa reflexão sobre como nós temos utilizado o nosso organismo físico, se estamos de fato cuidando do jumentinho para que ele chegue em condições propícias até no final daquela programação encarnatória. E às vezes ele até vai se arrastando, mas como uma ferramenta nossa, que quando nós não usamos a ferramenta adequadamente e a ferramenta vai quebrando ou vai desgastando, claro que o uso contínuo haverá um desgaste, que é o que acontece com o nosso organismo físico. Mas se nós não usarmos adequadamente, ele causará um desgaste acelerado. E aí teremos que usar a ferramenta desgastada por um bom tempo ainda, e isso vai nos gerar uma certa dificuldade maior do que se tivéssemos feito o cuidado mais adequado com a ferramenta. Refletamos sobre essa nossa necessidade de cuidar do nosso organismo físico, mas, sobretudo, lembrando que ele é uma ferramenta, nós não somos ele, porque isso também é um grande erro que nós fazemos encarnação após encarnação. Ao chegarmos lá de cá, nós achamos que somos o corpo. E aí nós, às vezes, queremos ter um zelo demais com o nosso corpo. Para que finalidade? Para evoluir espiritualmente? Para ajudar o próximo? Ou para a nossa satisfação pessoal? Obrigado pela paciência e que nosso Mestre Jesus possa continuar nos auxiliando nessas nossas jornadas encarnatórias, cada um carregando a sua cruz, que nem sempre é fácil na encarnação, mas também lembramos que Jesus já dizia que o nosso Pai, Deus, Ele não coloca fardos maiores do que nós suportamos. Por vezes nós até achamos que o fardo está mais pesado que a gente suporta, mas aí não seria Deus, a perfeição, a bondade. Ele sabe exatamente quanto a gente consegue. Então, está pesado? Tá. Está machucando? Eu imagino que está. Mas tenhamos a fé nele, em Deus, que é a carga necessária que a gente precisa para aprender, para burilar e para fortalecer.
ficamos em paz.